Vamos lá de novo. Take two. Masechet Megillah, Rei Amud Aleph. A gente está 6 linhas de baixo para cima. Rava Amar. Hoje é dia 4 de 9 de 2023. Boa. Agora é Orle e o Teto, Elul. A gente viu na Braita que Hagigah vechol zman Hagigah me'acharin. Ou seja, a gente explicou, a primeira explicação da Braita foi que se cair Yom Tov no Shabbat, Korban Hagigah você traz depois e não antes. Bem resumindo, essa foi a primeira explicação que a gente viu na Braita. A gente vai ver uma outra explicação na Braita. Quem quiser ver a primeira, está no final do shur passado no YouTube. Rava Amar, Rava falou, essa é a Kavaná da Braita. Hagigah, o Korban Hagigah, e assim também Olá Treayá, que é uma Olá de uma pessoa particular. Kol Zman Hagigah Me'acharin. Todo o tempo que ela cai nos dias do Regel, até o último dia, você pode trazer. Ou seja, Me'acharin, você pode trazer até o final. Tfeiló, mais que isso não. Titnan fala Mishnah Masechet Hagigah, Mishaloch Chag Beyom Tov Rishon Shel Chag. Se você não trouxe o Korban Hagigah, Shalmei Hagigah no primeiro dia de Chag HaSukkot, ou porque caiu o Shabbat, ou por qualquer outro motivo, Chogeg veolech et kol haregel kulo beyom tov acharon shel Chag. Você pode trazer o Korban Hagigah todo o Chag HaSukkot, inclusive o Yom Tov Acharon, que aqui está falando é Shmini Atzeret. Apesar de Shmini Atzeret, em algumas coisas é um Chag B'fnei Atzmo. Mas lá a Gemara fala sobre o que é um Chag B'fnei Atzmo. Acho que a gente também já viu aqui na Gemara sobre o que ele é Chag B'fnei Atzmo. Não, né? Korban, Kashav Pazer. Tevot Kashav Pazer. Sobre algumas coisas que ele é Chag B'fnei Atzmo. Mas o Shalmei Hagigah ainda pode trazer, que é o Hagigah da pessoa, pode trazer no Shmini Atzeret. Avar Regel velo Chag eno chayav b'achrayuto. Passou o Regel, ou seja, passou, acabou Shmini Atzeret, não trouxe o Korban Hagigah, já era. Não traz outro, não tem que trazer depois. Ou seja, essa explicação de Rava para Braita, Hagigah vechol zman Hagigah, Me'acharin. Me'acharin, mas não mais. Ou seja, vai até o final, não mais que isso. Ravashi Amar. Ravashi traz uma terceira explicação da Braita. Hagigah, vechol zman Hagigah Me'acharin. O que quer dizer isso? Todo o tempo que você ainda tem riuv de trazer o Korban Hagigah, você ainda pode trazer. Va'afilo atzeret dechad yoma. Mesmo Shavuot, que é um dia, Me'acharin, você tem o tempo de trazer depois do Shabat. E você tem Tashlumim, mais 7 dias, tem 7 dias. Shavuot, você pode trazer mais 6 dias, você tem 7 dias, assim como Pesach e Sukkot, que são os dias de Tashlumim de Shavuot. Ditnan, como fala Mishnah Masechet Hagigah, Modim Shemchal Atzeret Leot B'Shabbat, Shom Tvoach Achar Shabbat. Todo mundo concorda que se Atzeret Shavuot cair no Shabbat, o dia de trazer os korbanot particulares, que é Olá Treayá e Shalmei Hagigah, obrigação da gente levar todos os regalim, Korban Olá Treayá, particular, e Shlamim Shalmei Hagigah, que a gente também come parte, o Kohen come parte vai para o Mizber, é depois do Shabbat. Terceira explicação da Braita. Amar Rabi Elazar, Amar Rabi Hanina. Bom, já que a nossa Mishnah trouxe que Tisha B'Av, que cai no Shabbat, a gente posterga. Falou Rabi Elazar em nome de Rabi Hanina. Rebi Natá Netiá Bepurim Verachatz Bekrona Shel Tzipori Beshiva Asar Betamuz. Rebi, ele plantou fez uma plantação em Purim e tomou banho em público no Shuk, ou seja, tomou banho, todo mundo viu, no Shuk de Tzipori, em 17 Tammuz. O Bikesh La'akor Tisha B'Av velo Hodulo. Ele pediu para tirar Tisha B'Av e Hamim não concordaram com ele. O que quer dizer isso? Então vamos lá.
Primeira coisa que a gente falou. O cara plantou uma árvore em Purim, tomou banho no chuva e falou para excluir Shabeaf. Quanto, né? Agressivo. O que acontece? Aqui ele fala o seguinte nos comentários. Bom, vamos ver a primeira explicação do que ele fez. Amar lefanav Rabi Abba bar Zavda falou Rabi Abba da frente de Rabi Lazar, Rabi, lo kacha é a massa. Não foi assim que aconteceu. Não é que ele quis que não existisse mais Shabeav. Ela de Shabeav shechal liot beshabat hava. Naquele ano era um Shabeav que caiu no Shabat. O Dchinu lechar Shabat. Empurraram para depois do Shabat, como falamos na nossa Mishnah. Ve'amar Rebbe sobre esse Shabeav falou: Oil venitcha e dachem. Foi empurrado? Então vamos empurrar, vamos não fazer. Velo rodou Chamim. E Chamim não concordaram com ele. Kare e a lei falaram sobre ele o Pasuk em Kohelet, Tovim Ashnaim Minaechad. Ou seja, falaram para ele, se você não tivesse me falado isso, eu não ia... Rabbi Lazar falou para Rabi Abba bar Zavda, falou sobre esse Pasuk, é melhor estudar de dois do que de um só. Ou seja, ele tinha ouvido em nome de Rabi Hanina, que Rebbe queria tirar Shabeav. Aí ele foi lá e explicou, não é que é Shabeav, era um Shabeav que caiu no Shabat. Verebe eich natan et yabe Purim, como é que ele plantou alguma coisa em Purim? Ve'atan Rav Yosef falou na Braita que Bnei Israel fizeram Purim Simcheu Mishteve Yom Tov, Simchau Mishteve Yom Tov, um dia de alegria, Mishteve Yom Tov. Como é que ele vai plantar alguma coisa? Simcha melamed sheisurim sheasurim besped. Simcha quer dizer que eles não podem fazer discursos fúnebres e ficar fazendo esped. Porque isso anula Simcha. Mishte melamed sheasur betanit. Fizeram um banquete, não pode fazer jejum. Yom Tov melamed sheasur beasiat melachá. Yom Tov, porque não pode fazer melachá. Então, como é que Rebbe plantou uma árvore em Purim? Ela, Rebbe barabissar hava. Rebbe era daquelas cidades não cercadas que festejavam Purim no dia 14. E ele plantou no dia 15, que é Purim nas cidades cercadas. Fala Gmará, ele, será que Rebbe era das cidades não cercadas? Vea Rebbe, Betveria Hava. Rebbe era de Tveria, e Tveria era uma cidade cercada. O Tveria é Mukefet Romá, me matou Yoshua Benun Hava. E Tveria sim era uma cidade cercada da época de Yoshua. Ela, Rebbe Bar Chamissar Hava. Rebbe era de uma cidade do dia 15. Tá bom, então vamos falar o contrário. Rebbe era da cidade do dia 15 e ele plantou no dia 14. O Mipshita lei de Tveria Mukefet Romá, me matou Yoshua Benun. Vem a Gmará e fala, pera. É claro para você que Tveria era de uma cidade cercada da época de Yoshua Benun. Risca, pela dúvida se Tveria era cercada ou não, ele lia Megillah no dia 14 e no dia 15. Mesapkalei e Mukefet Chomam Yoshua Benun. Ele tinha dúvida se era ou se não era. Então, independente se Rebbe era de Tveria. E Tveria era uma cidade que era dúvida. Então, ele não podia ter plantado nenhum nem outro. Fala Gmará, Risca me sapkalei. Rebbe pshita lei. Tá bom, Risca ele não sabia. Rebbe sabia. Pshita lei. Rebbe realmente sabia que só podia, se o pessoal aprendava lendo no dia 15. Misharem. Será que ele podia, então, plantar no dia 14? Mesmo que ele tinha certeza que era dia 15. Ele podia plantar no dia 14, ele não tinha nem que ter uma dúvida se era o dia 14, pelo menos não faz melachá. Ve'aktiva Megillah Ta'anit, está escrito em Megillah Ta'anit. Etom 14 ve'etom 15, yemei purai ainun, velo lemispat behon. Masechet Ta'anit, Megillah Ta'anit. Megillah Ta'anit é uma Megillah antiga, que foi escrita por Hanania ben Hizkiah,
e na época do segundo Beit HaMikdash, que lá tem vários dias que eram dias que não podiam fazer Ta'anit. Por mais que o nome seja Megillat Ta'anit, eram dias que eram dias bons, que aconteceram coisas boas, que não podia fazer nenhum tipo de Ta'anit, de jejum e etc. E na Megillat Ta'anit está escrito que depois da destruição do segundo Beit HaMikdash, todos esses dias que estavam escritos na Megillat Ta'anit foram anulados. Fora Hanukkah e Purim. Porque já não tinha, a maioria era relacionada ao Beit HaMikdash, tá? Então já não tinha, ficou meio sem relação, sem sentido, e foram anulados. E está escrito Megillat Ta'anit no dia 14 e no dia 15 é Purim. Não pode fazer nenhum dos dois. Não interessa onde mora cada um. Uma vez que é Purim, não pode fazer nenhum dos dois. Amarava lo nitzrecha, ela le soret shel zeh, bazeh, vet shel zeh, bazeh. Rava fala, olha, isso aqui a gente já sabia. Por que está escrito na Megillat Ta'anit? Para proibir quem mora no dia 14 e no dia 15. Quem mora no dia 15 no dia 14. Apesar de você não morar no lugar que você comemora dia 15, você é proibido de fazer Ta'anit e Susped no dia 15. Então, como é que ele, independente de onde ele morava, foi plantar e trabalhar no dia 15, no dia 14? Está falando em você ter algum esped ou jejum, ou seja, demonstração de tristeza nesse dia. Isso é o que não pode para nenhum dos dois, independente de você mora. Não fazer trabalho é só um dia, onde você depende de você mora e não mais que um dia. Será que é só um dia que não pode fazer trabalho? Rav, Chazia, Leal Gavra, Derrava, Kashadei, Kitania Bepuraya. Rav, ele viu aquela pessoa que estava plantando algodão em Purim, Velatei, e ele amaldiçoou, ele soltou uma braba lá para ele. Velot Samar Kitanei. E ele não conseguiu, não cresceu. O que ele estava plantando não deu em nada. Fala, Marai, como é que você fala então que ele pode trabalhar? Como é que Rebbe plantou alguma coisa? Hatam Barioma Rava. Lá ele estava plantando exatamente no dia que ele devia fazer Purim, por isso que naquela cidade Deus soltou uma para ele e não nasceu nada. Ou seja, então, resumindo, os 2 dias, Ta'anit e Esped não pode depender de onde você mora. Mas Melachá, o trabalho é proibido só do dia que você comemora, dependendo de onde você mora. Rava Bereida Rava Amar, a filo tem uma beioma, mesmo se fala que Rebbe ele plantou no próprio dia de Purim, poderia fazer isso. Por quê? Respeito e Ta'anit, Kabilu Alai. Melachá lo Kabilu Alai. Talvez eles receberam essa proibição de fazer Esped e Ta'anit, mas não receberam a proibição de trabalhar. Talvez sim trabalhavam. Demei cara ktiv, porque primeiro está escrito Simcha u'mishteh Yom Tov. O levassov ktiv la'asot otam u'mishteh ve'simcha. Ve'elu Yom Tov lo ktiv. Está escrito primeiro na Megillat Esther, no Pasuk Yutet, está escrito Simcha u'mishteh Yom Tov. 3 psukim depois, a Megillah vem e fala la'asot otam e mishteh ve'simcha, e não fala de novo Yom Tov. Então talvez a Megillah voltou 3 psukim depois e não falou Yom Tov, para te falar que não fizeram esse dia, Yom Tov, que não é proibido de Melachá. É sim um dia de Mishteh Ve'Simcha, então não pode fazer esse Ta'anit, mas talvez não é Yom Tov. Fala Gemara, Ve'ela, Rav, Mai Tamalat Eleal Gabra. Se for assim, por que Rav amaldiçoou e soltou uma braba lá pro cara? Fala Gemara, Dvarim Amotarim Vacharim Nagu Baen Sur Rava. No lugar que Rav morava, por mais que era permitido, as pessoas pegaram para si o costume de não trabalhar. Enquanto ninguém estava trabalhando, ele estava lá plantando. O Beatra de Rebbe Lonahu. E no lugar, na cidade de Rebbe, eles não tiveram esse costume. E Rebbe, mesmo que você fala que ele estava plantando no próprio dia de Purim, dá para explicar que no lugar de Rebbe não receberam esse costume de fazer Yom Tov. Vei baitei, mas se você quiser, você pode responder também o seguinte 2 pontos. Leolam Nahug, se fizeram Yom Tov,
E até no lugar de Rebbe não podia fazer melachá. Verebe netiash el simcha natah. O que ele estava plantando uma plantação de simcha. O que quer dizer uma plantação de simcha? Se fosse para trabalho, ele não podia fazer isso. Mas Aquele que plantava uma árvore quando o filho fosse casar. Simchat Nisuin, por exemplo, ele fala que, por exemplo, eles plantavam uma árvore quando o filho casava, que não era como os outros, não é como os outros Hagim, que é proibido até isso. De Simchat também poderia. E aí ele traz aqui, então parece que pode sim casar em Purim. Que não seria como os outros Hagim que En Me'arvim Simcha B'Simcha. Ele fala aqui para ver outros lugares sobre essa sugiá se pode ou não casar em Purim. Aqui fica uma pergunta já. Keditnan, como está escrito em Masechet Ta'anit, uma Mishnah fala, Avru elu velo na'anu, se passarem esses jejuns que se faziam quando estavam em época de estiagem e precisava de chuva, passaram esses e não foram respondidos. Mematin bemassal matan, eles diminuíam o trabalho. Bebinyan ubenetiá, obras, construções e plantações. Berussino benesuin, em noivados e casamentos. Ou seja, se a seca estava forte, fizeram os primeiros jejuns e não conseguiram resposta, não tiveram chuvas, começavam a trabalhar menos, plantar menos, construir menos, noivar, casar, para mostrar que estava realmente todo mundo de luto. Vetana lá sobre essa Mishnah fala binyan shel simcha, netiá shel simcha. Não é construir e plantar de trabalho, construir e plantar de alegria. Eis o binyan shel simcha. Qual é a construção de alegria? Zeabone bait chatnut levno. A pessoa que faz uma casa, que a pessoa que casava o primeiro filho, construía para ele uma casa e fazia uma chupá dentro, de tanto que ele estava feliz, ele construiu a casa e fazia a festa dentro da casa que ele construiu. E Eizoinetiash de Simcha, qual é a plantação de Simcha? Zé anotei a Vurniki Shel Melachim, uma árvore bem larga que tinha uma sombra muito boa. Que geralmente os reis que plantavam essa árvore para ter uma sombra para comer e para ficar ali na sombra, etc., nos dias de sol. E tem quem fala que Rebbe também estava fazendo isso em Purim, porque era uma coisa de alegria para ele, que depois ele ia aproveitar dessa sombra, etc. Bom, vamos voltar lá. Gufa Cheskia Kare Betveria Bearbisar Bechamis. A gente falou aqui rapidamente que Cheskia, ele lia a Megillah em Tveria no dia 14 e no dia 15, que ele tinha uma dúvida se era ou não cercado da época de Yoshua. Vamos voltar para o que falou isso, para o que falamos lá. Mesabkalei e Mukefet Chumay Matoshua Binun Ilo, se ela era cercada de muralhas na época de Yoshua ou não. O Mimesabkalei Milta de Tveria. Quem falou que Cheskia tinha dúvida sobre Tveria? Ve'aktiv, está escrito sobre quando foi dividida as terras para as Shvatim, sobre Naftali está escrito lá em Yoshua, Ve'arei mivtzar hatzidim tzer vechamat rakat vechineret ve'kaimalan rakat zot Tveria. A gente fala que rakat desse pasuk é Tveria, e está escrito claro aqui que é uma Ir Mivtzar, que é uma cidade cercada. Se é uma cidade cercada, está escrito claro no pasuk. Quem falou que Cheskia tinha dúvida? Fala agora, Hainu Tama de Mesapkale, Mishum de Hadgisa, Shura de Yama Havad. Sabe por que ele tinha dúvida? Porque uma dos lados de Tveria vai para o mar, vai para o Kinneret. Então, se ela vai para o Kinneret, talvez isso não é considerado que é uma cidade completamente cercada.
E a dúvida dele não era se tinha muralha, é se essas muralhas eram consideradas uma cidade cercada. Fala, Gumará, Yahya, se for assim, a mãe Messapka lei. Por que ele estava em dúvida? Vadaelav Romai. Vamos falar que com certeza não é cercada. Detalhe, fala Braita. Está escrito na Torá sobre aquela. A gente falou já isso uma vez sobre a pessoa que vende uma casa numa cidade cercada de morada, uma cidade murada, ela tem um tempo para poder resgatar essa casa. Não resgatou, já era. Diferente das outras que voltam para as heranças originais, para a divisão originais no Yovel. Então na cidade cercada não volta? Você tem um ano Bateria Roma, chama. para resgatar. Mas aí se o cara vendeu, quando dá os 49, ele é sem terra. Não que não dá 49. Passou esse tempo de resgate e não resgatou, não pode resgatar mais. Mas por que isso? Quê? Por que não? Se as cercadas finas? Assim é a lei da Torá. Qual a lógica? Acho que eram as cidades principais, né? Os burgueses. Mas o cara fica homeless, então. Bateu e ovelha, ele não volta pra nenhum lugar, porque ele vendeu. Não, a gente acha que ele vendeu lá e comprou ele errado, né? Ou ele vendeu lá pra ficar gastando nas Maldivas. Mas se der uma homeless. Comprando salgadinho. Parece que aqui não fala exatamente o motivo, mas a gente Blineder abre lá o Chumash para ler Achei isso. que tudo voltava. É um semi-liberalismo. Não, eu gosto do modelo. Não, o porquê a gente tem que abrir nos Mefarshim lá na Torá, Eu não sabia no Chumash. Mas é uma pasuk, Vekama Baita Asher Ba'ir Asher Lo Chomah. Um pasuk em Vaikra, Veim Lo Igael Ad Milot Lo Shana Tmimah. Se ele não resgatar até completar um ano, Vekama Baita Asher Ba'ir Asher Lo Chomah, Latzmitut Lakoneoto Ledorotav Lo Yetze Bayovel. Esse é o pasuk. Isso aqui fica para as gerações dele. Não sai para ele do Yovel. Se ele não resgatar em um ano, já era. E fala a Braita, Asher Lo Chomah, que ela tem muralhas, Velo Shurigar, e não que ela e não ela é cercada por algum tipo de mar, ou ela é cercada por montanhas. Ela tem que ter muro, tem que ser murada. Saviv, completamente em volta. Prat le Tiveria sheyama chomata. Para tirar a Tiveria, que tem um dos lados, é o Kinneret. Então fala claro aqui, na Braita, que Tiveria não é considerada murada. Então de novo a gente volta. Qual era a dúvida de Res que queria os dois dias? Fala Gumará, Leinyan batei arei chomá lomesapkale. Para resgate ou não, para ser considerado uma cidade cercada, isso ele não tinha dúvida, não era considerado cercada. Que kamesapkale Leinyan mikra Megillah. A dúvida dele era para a leitura de Megillah. Mai prazim o mai mukafin. O que quer dizer cidades abertas e o que quer dizer cidades cercadas? Dirtiv gabei mikra Megillah mishum derhane miglu verhane lo miglu. Porque sobre a leitura da Megillah está escrito porque essas são abertas e essas não são abertas. Então, se depender de ser aberta ou não, aquela não é aberta. Como é que você vai chegar pelo Kinneret? Então ela é fechada. Verhanami migalha. Odilma mishum derhane migigu verhane lo mignu. Contrário. Antes era que a de Tveria sim é aberta. Se você falar que é porque é aberta, Tiveria também é aberta de um dos lados. Agora, Odirma, talvez a diferença é Mishum Derhane Migno, Verhane Lomigno. Porque essas não estão defendidas. As cidades que estão abertas, elas não estão defendidas. E Tiveria, por mais que ela está aberta de um lado do mar, ela está defendida. Porque Não dá pra chegar. não dá para chegar. Mishumach Misapkalei. Por isso que Hezkel tinha dúvida sobre a leitura da Megillah. Ravasi Kare Megillah Behutzal Bearbissar Bechamissar. Já que a gente falou de Hezkel, que na dúvida ele lia nos dois, Ravasi ele lia Megillah em cidade de Hutzal, também no dia 14 e também no dia 15. Mesapkalei Mukevet Chamamimatu Shobinun.
Hi'ilo. Ele tinha dúvida se era cercado na época de Moshe Rabbeinu ou não. E cadê a Tem gente que fala Maravasi, falou Ravasi, Hayutzal de Beit Binyamin. Essa cidade de Utzal era na parte de Binyamin. Mukefet Chumam Moshe Rabbeinu, com certeza. Tem gente que fala que Ravasi falou que era com certeza e só precisava ler no dia 15. Razak Baruch. Goia.